Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Esta semana, duas figuras cimeiras da Justiça em Portugal falaram. Nomeadamente, a Ministra da Justiça, Rita Giudice, à conferência de imprensa devido à fuga que aconteceu em Val de Judeus, e depois a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, na audição parlamentar, aquilo que tem sido o trabalho do Ministério Público. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E porquê é que é importante falar destas duas aparições públicas, por assim dizer? É porque o estado da justiça é aquele que nós conhecemos. Então sempre é importante que quando estas figuras falam, nós darmos alguma atenção e ver aquilo que são as decisões tomadas ou o diagnóstico feito ao estado da nossa justiça. Mas vamos por partes. É porque Lucília Gago, naquilo que foi a sua quarta ida ao Parlamento, duas delas já dentro daquilo que é a análise ao trabalho do Ministério Público, conseguiu mostrar, por algo que nós conhecemos todos os anos, que é o relatório da Segurança Interna, o conhecido RASI, que, por exemplo, houve uma diminuição entre 2015 e 2023 em 30% daquilo que eram as escutas e que, atualmente, as escutas no seio da investigação do Ministério Público ocupam unicamente 1,5% daquilo que é a dimensão dos casos que estão a ser investigados. Por outro lado, na conferência de imprensa da Ministra Rita Giudice, foi diagnosticado, ou foi falado, foi identificado o estado das nossas prisões. Não é algo que não tivéssemos conhecimento, mas com esta fuga, realmente, a alavancagem daquilo que deve ser a atenção dada a este assunto acabou por ser muito maior. Rita Giudice utilizou inclusive adjetivos como desleixo, facilidade, irresponsabilidade e falta de comando. É interessante utilizar esta expressão, porque eu recordo-me, no final de maio deste ano, Rita Giudice dar uma entrevista, já como Ministra da Justiça, e dizer que era importante que o próximo Procurador-Geral da República colocasse ordem na casa. Pois bem, Senhora Ministra, todas as casas necessitam de ordem, inclusive a sua, digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, a nossa convidada de hoje, Ana Pedrosa Augusto. Olá, muito boa noite, Ana. Olá, é sempre um boa gosto ter-te aqui connosco. Mais uma vez, eu quero voltar a relembrar que a Ana é uma das otimistas do nosso programa. Ela vive de otimismo e o seu sorriso e a sua simpatia, de facto, assim o demonstra. Mas, olha, eu, de facto, quis conversar contigo um tema que é importante. É um tema do qual tu tens uma afinidade muito grande, não é? Que tem a ver com a justiça. E vamos começar pela Ministra e pela conferência de imprensa e depois lá vamos ao estado das prisões. Uma coisa que eu tenho ouvido e que a tua opinião, enquanto bebíamos ali um café, me fez parar, de facto, para pensar, é de que a Ministra demorou muito tempo a falar connosco e a comunicar aos portugueses a situação. Olá, é sempre um gosto estar aqui. Obrigada pelo convite. Vou tentar transmitir o meu otimismo permanente, na medida do possível, em temas sempre tão complexos. Vocês fazem sempre convites para falar de coisas que são muito aptas e muito propensas a nós ficarmos mesmo tristes e deprimidos. Sim. Quando eu tiver um programa de culinária, eu convido-te. Olha, estás a ver uma coisa péssima, porque eu sou péssima cozinheira, não sei cozinhar e não percebo nada disso. Portanto, aí sou eu que venho de facto deprimida e muito triste, porque não vou ser muito otimista com o resultado que ali sair. Mas vamos lá, sendo sérios. São temas extremamente complexos e aquilo que nós vimos hoje, e que vimos e que assistimos esta semana,
é qualquer coisa. É qualquer coisa digna de filme. É digna de filme. E, felizmente, não estamos muito habituados a isto, mas é digno de filme. Agora, vamos por partes. Houve uma invasão no sábado, que teve gravíssimos problemas de coordenação, logo na comunicação do que é que aconteceu, da comunicação inicialmente à GNR, depois da GNR à Polícia Judiciária e aos demais órgãos de investigação, que foi uma invasão às 9 da manhã e uma comunicação à Polícia Judiciária à 1 da tarde. Logo aqui passou uma manhã inteira em que, de facto, nada permite uma expressão, nada de jeito aconteceu. Portanto, aí já tivemos muito tempo. Passando um final de sábado, domingo, fim de semana, tudo atribulado, ninguém sabe muito bem o que é que acontece e quem é que está, onde e como. Resta uma segunda-feira para fazer um apanhado, como deve ser, daquilo que aconteceu. Todos estávamos a achar que a ministra tinha demorado muito tempo a falar e estava a demorar muito tempo a falar. E assim parecia, principalmente depois de uma conferência de imprensa que foi dada pelo ainda então diretor dos serviços prisionais, que aquilo pareceu mais um filme de terror do que de outra coisa qualquer, não serviu nada para aplacar ou para abrandar algum êxtase com a situação, aquilo não correu nada bem. Mas eu prefiro, depois de ter ouvido a ministra, prefiro ter ouvido o discurso que ouvi do que ter ouvido uma coisa atabalhoada no domingo que politicamente, ou no segunda, ou quando fosse, que politicamente lhe teria corrido, de certeza, muito pior. E porquê é que eu digo que teria corrido politicamente muito pior? Porque todos nós estaríamos muito mais estupefactos, certamente, com o que teria sido o resultado dessa conferência de imprensa. Eu, num ponto prévio, achei interessante que os partidos, essencialmente os partidos da oposição, tivessem vindo dizer que a senhora ministra não disse nada de novo. Eu também não sei que coisa de nova poderia ter sido indicada numa conferência de imprensa com este conteúdo. E sobre este tema não haveria nada de novo, a não ser quais são as diligências que estão a ser tomadas em termos de perseguição destas pessoas que fugiram da prisão. Coisa que nunca poderia ser dita, porque isso até para salvaguardar a própria tentativa de captura. Colocaria em causa aquilo que estaria a acontecer. Portanto, obviamente que nunca poderíamos esperar nada de novo ou nenhum tipo de informação bombástica de uma conferência de imprensa como esta. O que nós poderíamos e deveríamos esperar, e eu acho que até foi o que tivemos, foi um relatório daquilo que aconteceu e a qualificação do que aconteceu. Porque isto é algo que pelo menos assim me parece, não é algo que nós estejamos habituados a ouvir de um governante. Que é dizer que o que aconteceu é inaceitável, foi negligente, foi descuidado e foi irresponsável. Isto não é nada habitual de nós ouvirmos, vou pegar na tua expressão, nenhuma cadeia de comando. Nós não estamos, não é algo que se diga de uma estrutura que é tutelada por alguém, o responsável máximo dizer isto foi mesmo catastrófico. E precisamos de compreender o que aconteceu porque isto correu mesmo mal. Normalmente o que se diz é correu mais ou menos, houve uma desculpa para isto, houve uma desculpa para aquilo. E aqui não houve nenhuma tentativa de branquear o que de mal se passou. E eu acho que isso é de louvar, porque de facto é preciso transparência e é preciso falar com as pessoas com verdade. E a verdade é que correu mal. E é inaceitável aquilo que terá acontecido. Digo que é inaceitável com os factos que vamos sabendo até agora. Parece, de facto, ser inaceitável. Mas houve clareza, houve firmeza e houve uma indicação do que aconteceu na realidade. Houve uma qualificação daquilo que todos nós estávamos a dizer, que era como é que é possível isto ter acontecido. Não houve uma tentativa de branqueamento, não houve nada. E como é que isto foi possível? Foi possível porque conseguiu garantir informação completa e adequada até esse momento. E com aquilo que teve, tomou uma posição. Muito pior, politicamente, para ela, teria sido falar logo de imediato, a quente, e acabaria provavelmente
a fazer uma coisa completamente diferente daquela que fez, que era, acabaria provavelmente a defender ou a branquear ou a tentar desculpar aquilo que aconteceu. Pode ter sido isto, ou aquilo, ou aquilo outro, ou um pode ter sido. E todos nós teríamos ficado muito mais estupefactos e teríamos ficado, numa expressão corrente, muito mais irritados, porque, afinal de contas, a ministra, que deveria saber o que é que se passou, não tinha informação absolutamente nenhuma e depois, quando se verificasse a realidade dos factos, ainda ia ser pior, porque, perante aquilo que hoje já se sabe, se ela no domingo tivesse mais ou menos defendido as pessoas que acabaram por se demitir, ou o sistema do que aconteceu, quer dizer que não percebia nada disto e não sabia o que é que tinha acontecido. Mas ela não era obrigada a defender-se. E vamos tentar, de alguma forma, entender o papel de um tutor. O tutor, pela sua presença, muitas vezes, traz tranquilidade a quem está debaixo da sua alçada. E eu acho interessante isto acontecer com a Rita Giudice, porque Rita Giudice disse, precisamente, que um dos grandes problemas da Procuradoria-Geral da República era a falta de comunicação. Ela poderia ter vindo a terreno e, pelo menos, dar algum tipo de garantias de que todas as diligências estavam a ser feitas no sentido de averiguar e também no sentido de perseguir e garantir a segurança dos cidadãos perante aquilo que tinha acontecido. Porque aquilo que eu ouvi de alguns colegas, amigos e pessoas conhecidas, como é óbvio, é que quando toda a comunicação social até já tinha as fotos das pessoas, os vídeos da fuga, a ministra mantinha-se em silêncio. Não poderia ter existido aqui algum tipo de frase, algum tipo de aparecimento da tutela para descansar? Se esta fuga tivesse acontecido uma segunda-feira e tivesse demorado 3 dias a ter uma conversa, a aparecer perante as pessoas, dou de barato que isso poderia ter um efeito mais estranho. Algo que aconteceu num sábado e que teve uma comunicação oficial na terça, é óbvio que preferia, se me fossem dadas preferências, preferia que tivesse ocorrido na segunda-feira ao final do dia. Não sei se ganhou assim tanto tempo, mas quero admitir que faltava alguma informação relevante. Onde é que eu quero chegar com isto? Se a ministra, no domingo, ou no próprio sábado, ou quando fosse, tivesse vindo a público falar e algum jornalista lhe perguntasse, então, mas já estão os mandados emitidos, já pode ser apanhados, se eles forem apanhados não sei onde, como é que já está o sistema preparado? E não existia nada, porque tudo isso só ocorreu entre segunda e terça-feira. Com a investigação por força do próprio sistema. Ora, politicamente, iria ser muito mais difícil de explicar às pessoas que, olha, se os apanharem em Espanha não está ainda no sistema. Porque, de facto, são processos e são procedimentos que têm que ocorrer e que têm os seus, procedimentos e que são demorados, podem ser relativamente demorados. O que é certo é que nunca estariam aptos nem nunca estariam preparados no sábado ou no domingo. E, portanto, se ocorresse uma pergunta como essa, então aí sim eu acho que politicamente ainda teria sido pior. Tudo visto, acho que foi uma escolha adequada por parte da ministra relativamente àquilo que aconteceu. Preferíamos que tivesse sido na segunda? Preferíamos. Haverá alguma diferença daqui a uma semana, daqui a 2, se falou à segunda ou à terça? Acho que não há diferença absolutamente nenhuma e não vai ter impacto. Portanto, acho que ponderou politicamente as consequências do que aconteceria, poderá ter pensado todas as estratégias e a implicação da opção A e da opção B e tomou uma decisão que acho acertada. E acho que foi também não deixou, e só para esclarecer, também não deixou espaço a perguntas, grande espaço a perguntas na conferência de imprensa. Verdade. E de alguma forma nós podemos entender, no caso da perigosidade de alguns destes foragidos. Olha, agora olhando de facto para o estado do sistema prisional em Portugal, e em Portugal podemos pegar em qualquer área e utilizar a mesma argumentação. É por demais conhecido as dificuldades, as deficiências, as fragilidades
Por outro lado, também é por demais conhecido o facilitismo que existe por vezes dentro das próprias prisões. Eu recordo-me há 2 anos em que fez furor na comunicação social alguns vídeos de prisioneiros a fazerem festas e a celebrarem coisas dentro das prisões. Não achas que também é uma área, agora que a segurança está na linha da frente, em que qualquer tutela ou qualquer partido que esteja no governo tem que dar atenção? É indiscutível que tem que dar atenção. É mais um na panóplia de tantos temas urgentes que estão em cima da mesa e que têm que ser olhados por cada governo. Este é especialmente complexo, por várias vertentes. A primeira é porque se trata de segurança. Nós estamos a falar de um tema e de um ponto que que tem impacto na segurança das pessoas enquanto sociedade. E, portanto, logo por aí é extremamente sensível. Depois temos a outra dificuldade, que é o impacto que tem na vida dos que estão nestes estabelecimentos. As pessoas que estão ali retidas e dos próprios funcionários, dos guardas e todas as pessoas que ali, no fundo, vivem. Que eu acho que deve ser uma profissão também, como muitas outras, mas deve ser extremamente complexo e deve ser extremamente difícil. E nesse campo, vendo essas duas áreas, eu não sou especialista de todo, a única coisa que sei é que é péssimo, o que sei é que é mau. Os poucos contactos que tive com estabelecimentos profissionais foram... Prisionais. Disseste profissionais? Contactos profissionais com estabelecimentos. Sim, com estabelecimentos desculpa. prisionais, os poucos contactos que tive foram experiências, vou dizer assim, foram experiências. E foram experiências que permitem ver que de facto é extremamente complicado e complexo e as condições são... Olha, Ana... Deixa-me só terminar o ponto. É um tema que é mesmo difícil, porque põe em causa as pessoas que lá estão, mas ao mesmo tempo prevês aquele sentimento vou chamar, do cidadão comum, do cidadão comum que vota, do cidadão comum que pensa em termos de prioridade política. Então, mas o governo está a dar prioridade às prisões em vez de dar prioridade ao Sistema Nacional de Saúde? Ou em vez de dar prioridade aos polícias? Ou em vez de dar prioridade aos professores? E nisto, tendo que dar prioridade a todos, com certeza que este é o que traz menos votos, é o que traz menos... é o que tem menos impacto eleitoral. E, portanto, certamente vai ser sempre o que está na gaveta. E a realidade tem demonstrado, de facto, é um tema muito difícil. Olha, Ana, claro que depois uma série de setores vieram também demonstrar as fragilidades do sistema, mas os guardas, a Associação dos Guardas Prisionais, veio também falar, digamos, em defesa desses profissionais, mas por conhecimento próprio e também por fortes indícios nesta própria fuga, não é de descartar a possibilidade de existir uma ajuda interna na questão da fuga e de existir, inclusive, noutras situações, e vou diretamente, tabaco, drogas, telemóveis ou cartões de telemóveis. Não, isso de todo. Aliás, já foram feitos vários trabalhos, reportagens televisivas relativamente àquilo que pode acontecer nestes estabelecimentos. E, obviamente, acho que há dois pontos de vista que têm que ser sempre tomados. E eu não sei se isto é um tema que, em termos de sistema, seja alterável. Mas, se nós temos alguém... Muitas destas pessoas que estão em estabelecimentos prisionais não são anjinhos. Nem atuam isoladamente. Nem agem como se... Quer dizer, nem o facto de estarem detidos faz com que não tenham contacto com o exterior. Ou que, no fundo, não possam atuar através de terceiros no exterior. Ora, se eu tenho alguém que todos os dias lida com uma pessoa não anjinha... alguém que todos os dias tem que estar perto dela, conviver com ela
e que, de alguma forma, sei lá, estou mesmo a simplificar isto muito, mas de alguma forma não lhe faça algum tipo de vontade, está sujeito a um determinado tipo de coação que eu tenho a certeza que existe. Sobre ele, sobre a família, sobre terceiros, quer dizer, tenho a certeza que isto é um ponto que acontece com frequência. Depois há as outras situações em que, de facto, a familiaridade é tanta que, no fundo, acabam... Se calhar, muitas vezes, esbate-se a linha, o que, enfim, não será normal com a quantidade de tempo, mas bate-se a linha entre o que é a função de um e a função de outro. Por isso eu digo que acho que deve ser uma profissão extremamente complicada. E depois, se já houver algum tipo de sistema instalado interno, ainda pior. Quem venha de fora pode piorar bastante a coisa. Mas também acredito, por acaso há uns... Foi agora por causa desta situação. Era no âmbito de uma reportagem sobre prisões e o que acontecia nas prisões, a pessoa que estava a ser entrevistada, que não recordo se estava preso ou se tinha estado preso, dizia que com os guardas mais novos com as novas gerações era mais difícil acontecer este tipo de coisas. E é como tudo, agora vem a minha dose. Com o tempo, com a mudança de paradigma quanto à perspectiva sobre as coisas vão tomando o seu lugar e vão melhorando. Obviamente precisam de investimento, obviamente que também é injusto dizer que as prisões nunca tiveram investimentos, porque tiveram investimentos, foram feitas obras, foram feitos alargamentos nas prisões, há uma prisão nova. Quer dizer, tudo isto continua a fazer parte daquilo que, ou acho que tem vindo a fazer parte, pelo menos, de alguns Mas governos. também tem havido, de facto, um aumento da população prisional, infelizmente. Ana, deixa-me colocar-te aqui uma outra questão. É que, se de facto a nossa conversa sobre prisões se limitar a manter os corpos dos condenados dentro de um espaço físico, não está a fazer a totalidade do seu trabalho, porque é suposto que a prisão também, de alguma forma, seja uma forma de reinserção social. E aqui também as coisas não têm corrido bem. Pois é uma das funções das penas, pelo menos em termos de teoria filosófica sobre o assunto, uma das funções das penas é também contribuir para que esta pessoa, que aquela pessoa em concreto, no fundo perceba que não agiu corretamente e, portanto, volta a ser um membro ativo e correto da sociedade. E, portanto, reinserção nula, não é? Nós não temos capacidade neste momento, com certeza, para fazer reinserção de quem quer que seja. Se não se consegue ter tempo para atividades de guarda, do que seja, não consegues ter tempo para reeducar. Não tens tempo, não tens formação, não tens psicólogos, não tens agentes que estejam junto das pessoas, dos reclusos, não tens gente que esteja junto das famílias dos reclusos. Não há recursos para todas estas atividades. E achas um exagero quando algumas das pessoas que têm algum contacto mais direto com estas realidades acabem por exclamar que, por incrível que pareça, as prisões acabam por ser universidades do crime, onde alguém entra num determinado patamar e sai de lá com um upgrade? Não me espanta de todo, acho que é perfeitamente normal. Mas também acho que isso acontece em qualquer tipo de atividade, ou em qualquer profissão, ou na escola, ou o que seja. Quando nós nos juntamos com um determinado grupo mais experiente e nós somos menos experientes, obviamente ficamos a aprender, claro. Se tudo correr bem, ficamos a aprender com aqueles que são mais experientes e ficamos com a escola toda sobre a matéria em questão. O problema é que, neste caso em concreto, é a escola toda sobre algo que não é propriamente querido pela sociedade e que seja vantajoso como membro da comunidade para todos nós. E antes de irmos à audição à Procuradora-Geral da República, e porque, infelizmente, tem sido useiro e vezeiro a comunicação social internacional mostrar os ridículos de Portugal, esta foi mais uma notícia que manchou de alguma forma o país e que não digo que abriu noticiários, mas foi notícia internacionalmente esta fuga.
Os critérios editoriais do que são as notícias internacionais deixam-me sempre muito espantada. Não só quanto ao que é notícia sobre Portugal lá fora, como às notícias de lá de fora que nós ouvimos em Portugal. Portanto, por aí o critério editorial de outros órgãos, de outros países, deixa-me sempre, não me consigo pronunciar propriamente sobre isso. Agora, que nos fica bem? Não, mas isso é o mesmo que se tivesse acontecido em Espanha, também certamente viríamos a saber que houve uma fuga de uma prisão. No caso em concreto, por exemplo, em relação à Espanha, acho que é relevante, até porque nós temos uma fronteira direta com este país e será certamente, em caso de tentativa de fuga, a primeira passagem. E, portanto, acho relevante. Se nos fica bem, claro que não fica, mas isso aí, enfim, não há país que não tenha na sua história evasões de prisões. Nós próprios já tivemos mais evasões de prisões, de prisioneiros dos respectivos estabelecimentos prisionais. E o número também é relativamente escasso, não podemos fazer de conta que isto é... Mas não achas que o facto de ser uma equipa internacional também é algo que causa ainda mais espanto? Isto demonstra que já se consegue recrutar internacionalmente e que nós temos, até Portugal já tem capacidade para recrutar internacionalmente. As pessoas que se evadiram também são elas próprias internacionais, portanto... Sim, é por causa disso, não é? Precisamente... Um argentino, creio eu. Portanto, é gente que tem os seus próprios recursos internacionais e eu acho que será mais por causa disso do que propriamente terem tido capacidade de recrutar o Manuel Joaquim, fora o que estou a dizer, mas que o Manuel Joaquim tenha ido recrutar à Roménia um mercenário... Para vir tirá-los... Acho que isso é mais... Isso já é mais efabular para efeitos de filme, acho eu, enfim, não posso alongar mais sobre isso. Lucília Gago, a Procuradora-Geral da República, foi a uma nova audição ao Parlamento. Ela utilizou o RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, para contextualizar e dar alguns números. Comecemos, por exemplo, pelas escutas. Ela demonstrou que entre 2015 e 2023 houve uma diminuição em cerca de 30% das escutas, que as escutas são apenas 1,5% em todos os processos do Ministério Público. Ainda assim, há alguma preocupação com o tipo de escutas e com o tempo com que elas prolongam? Todo este tema, Procuradora-Geral da República, é também ele digno de novela, mais novela que outra coisa. Até porque ela não foi, mais uma vez, ela não respondeu diretamente aos deputados, ela levava ali um relambório mais ou menos feito com respostas vagas, com coisas redondas que não respondem bem àquilo que se pretende. Por exemplo, nos temas das escutas, nos temas da duração, dos casos mais de detenção de maior número de dias, disse sempre que eram casos excepcionais. Pois, só que muitas vezes a exceção é o que faz a regra e nós vemos muitos casos excepcionais. Só para pegar no número, para nós termos noção do que é que se fala. Quando nós dizemos que as escutas estão em 1,5% dos processos todos do Ministério Público, eu nem sei quais são os processos todos de que estamos a falar, em termos de investigação. Mas se nós pensarmos que cada pessoa que faz uma queixa de difamação, ou um furto, ou... Violência doméstica. Violência doméstica, eu estou a pegar em coisas que sejam uma... Violência doméstica, para mim, é uma coisa que é profundamente grave e que esse era outro ponto. Mas faz parte da investigação do Ministério. Faz. Dava todo ele outro programa. A quantidade de coisas do dia-a-dia... Eu não quero dizer que um crime é uma coisa comezinha, não quero de todo dizer isto, mas aquelas coisas que nós vamos ouvindo, que houve um furto no autocarro, houve um furto no metro, tudo isto é sujeito a investigação. Portanto, o número de processos, obviamente, que é imenso, é uma coisa que tem, quer dizer, são números astronómicos. Portanto, nós não podemos comparar o que não é comparável. Eu não posso ter uma indicação sobre haver 1,5% de escutas quando o universo envolve todas estas coisas que só de pensar numa escuta num processo destes seria risível.
Portanto, nós temos que enquadrar aquilo que é enquadrável. As escutas são, ainda assim, eu compreendo que sejam meios necessários e obviamente que têm que ser meios necessários, mas têm que ser aprovados e pedidos e utilizados com conta, peso e medida. Eu não posso, por isso, simplesmente carregar o botão e achar que quando aparecer alguma coisa aparece. Daqui a 4 ou 5 anos, se aparecer alguma coisa, eu vou atuar. Mas, quer dizer, isto é uma devassa da vida das pessoas, que tem que haver um bem mesmo muito superior e uma suspeita grave para que isto possa ser utilizado. Não é simplesmente deixar o botão a carregar, como se fosse um gravador, deixa-se ali, carrega-se e um dia há de aparecer qualquer coisa. Sim, não, isto tem que ser feito com critério. Mas as escutas do Ministério Público estão sujeitas à aprovação por parte de um magistrado. Correto. Para se manterem, estão sujeitas à aprovação. As renovações, para serem destruídas ou não estão sujeitas à aprovação. Não é o procurador do Ministério Público que decide, ou seja, ele acha que vale a pena e alguém superior a ele, não crees que os filtros necessários para garantir, por assim dizer, a integridade da decisão existem? Alguém superior? Não é alguém superior, é alguém também no sistema que faz essa aprovação. É indiscutível. Isto leva-nos sempre àquilo que são as escutas e do que são os meios de investigação por parte do Ministério Público e das demais forças de autoridade. Obviamente, também, que se os magistrados que aprovam estes meios e que têm que aprovar estes meios, que também, diga-se, são poucos, não é? Nós estamos a falar uma mão cheia. Que têm que aprovar estes meios. Normalmente, aquilo que acontece é a confiança no trabalho do Ministério Público. E, portanto, é de chancela, praticamente. Porque, obviamente, isto leva-nos a todo o sistema, okay, que é... Mas aí eu não posso responsabilizar o Ministério Público. Tenho que responsabilizar o magistrado que não... Tem que haver princípio de responsabilidade. Porque nós não podemos... das duas, uma. Ou dizemos, bem, coloquem sempre isto que eu digo na devida contemporização. Claro. Se são 5 pessoas que aprovam as escutas ou estes meios de investigação e são, a dizer 1,5%, nem faço ideia quantos sejam, mas que sejam 1000, que sejam 1000 processos de renovações de escutas ou de pedidos de escutas, quando é que elas acontecem? Se houver, de facto, um caso em que haja indícios mesmo graves em que seja necessária aquela escuta, se não for aprovada, então não há investigação sequer, não há prova. Por isso, nós temos é que decidir o que é que queremos. Houve uma coisa que a senhora Procuradora-Geral da República disse muito bem. E aí disse-o lindamente, que é, se não concordam com a forma como é feita, os senhores deputados têm a possibilidade de mudar a lei. E eu estou integralmente de acordo. Mas o problema não é necessariamente a lei, o problema é a aplicação da lei. Na maior parte dos casos, os nossos problemas não são, em muitas circunstâncias dessas, os nossos problemas não são a lei em si, mas sim a aplicação da lei. O nosso problema não é o facto das prisões serem sítios que tenham más condições. O nosso problema é a aplicação que os guardas prisionais e o próprio sistema prisional faz do dia-a-dia que é necessário nestes sítios. E aqui o problema é também um problema de dia-a-dia. Hoje em dia investiga-se tudo. E o problema de investigar tudo é que não há meios para investigar tudo. E, portanto, no fim do dia, ou há uma escolha, e isto eu estou a ser profundamente economicista sobre o tema, sendo que a lei não diz que nós temos que ser economicistas. A lei diz, antes pelo contrário, que se tem que investigar tudo. Mas tem que se investigar tudo com critério. Se não há critério, e atenção que eu não me estou a cingir aos processos políticos, aos processos de partidos políticos, estou a falar de todos os outros processos em que isto acontece. Tem que haver algum tipo de critério. E se não há capacidade de dizer, pronto, não estou a conseguir encontrar aqui nisto, temos que fechar e passar para o próximo. Eu acho interessante que menciones a responsabilização, porque não foi Lucília Gago que se candidatou, foram os mesmos políticos que agora refilam de Lucília Gago que a propuseram ao Sr. Presidente da República, sendo que isto acontece depois da não recondução
da, infelizmente, recentemente falecida, Joana Marques Vidal, que de uma forma geral na sociedade e de pessoas, até algumas delas com ligações políticas, tinha estado a fazer um trabalho excepcional à frente do Ministério Público. O que é que o poder político está a dizer aos cidadãos? Não sei, não consigo fazer essa leitura. Eu ainda não consigo fazer a leitura. Há uma coisa que é certa. E isto é quase absurdo dizer, mas há uma diferença muito grande entre estas duas Procuradoras-Gerais da República. É que uma cria empatia e a outra não. Logo aí, e isto parecendo um absurdo o que eu estou a dizer, mas logo aí, relativamente a esta segunda, já tem uma dificuldade de comunicação acrescida. E as pessoas já não olham para ela, nem não olham com simpatia. E, portanto, como ela não fala, não comunica, e quando comunica diz coisas que são mais ou menos crípticas e que não as substancia, depois, obviamente, que isso causa problemas. Quando nós temos uma Procuradora-Geral da República que diz que há uma campanha orquestrada contra o Ministério Público, mas depois não faz qualquer tipo de consubstanciação daquilo que está a dizer, deixa sempre no ar de que é a teoria da cabala. Quer dizer, a teoria da cabala hoje em dia não serve. Não, tens aí a declaração dos 50, que já são 100, e alguns deles já quiseram sair, só não saem porque não sabiam que aquela declaração ia servir também de ferramenta de aperto ao Ministério Público. Mas isso é outra história. Ana, e desculpa colocar-te a questão desta forma. Eu penso que, relativamente àquilo que tem sido a comunicação de Lucília Gago, ela desta vez apresentou muito mais factos e números do que de outras vezes. Quando falaram, por exemplo, no excesso de detenção das pessoas, dos arguidos na Madeira, ela de facto diz que também se deveu ao juiz de investigação criminal que decidiu fazer o primeiro interrogatório com eles ainda detidos. E isso também é responsabilidade do Ministério Público, as decisões depois do juiz no processo? Não, evidentemente que a responsabilidade não é deles, mas aí estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é ver a investigação do Ministério Público que ser algo que depois determina a detenção, outra coisa depois já é a atuação do juiz de instrução criminal quando quer ouvir ou deixar de ouvir. Agora, porque aí já entra realmente o juiz de instrução criminal. Até que foi o mesmo juiz que ilibou as pessoas e que criticou a ação do Ministério Público. Mas o Ministério Público, há uma coisa que nós temos que parece que há aqui a forma como nós olhamos para o Ministério Público em Portugal é um prosecutor. E o Ministério Público não é um advogado, não é o advogado de acusação. O Ministério Público é o garante da investigação, é o garante da legalidade, é o garante dos direitos das pessoas. Não é um acusador. Acusar é uma das funções do Ministério Público. O Ministério Público tem que estar ao lado das pessoas naquilo que é a verdade e a investigação pela verdade. E muitas vezes, aí nestes procedimentos é que nós temos mais essa percepção, o Ministério Público está mais preocupado em deter, em atuar desta maneira, em fazer estas, se calhar, atuações mais exageradas, para dar uma qualificação qualquer a esta forma, do que para ter um papel, não sei se um papel mais relevante perante o público, mas o facto é que ele não é esse o papel dele. O papel dele é um papel de garante, ou não é esse o único papel dele. Sabe? Nós não podemos olhar para o Ministério Público como uma entidade que está ali para ser travão dos maus. O Ministério Público está ali para ser garante dos direitos de todos. E de dizer que, se calhar, há maus que parecem maus e que, nos termos da investigação, não são. Não é dizer... Hoje em dia, a atuação do Ministério Público parece quase a atuação da autoridade tributária. E a atuação da autoridade tributária é sempre o pior, porque primeiro acusam, primeiro pagam e depois é que se reclama. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. O Ministério Público está a atuar desta forma, que é, primeiro acuso, primeiro ponho a vida das pessoas
em xeque e depois é que quem quiser que reclame, se puder reclamar, nos tempos em que eu deixo que reclame ou que tenho para a acusação. Ou seja, todo este sistema parece estar a ser perverso e não funcionar como garante daquilo que são os direitos das pessoas, mas sim como uma vontade acusatória. E é isso que passa para o público. E eu não estou a dizer que é isso que é verdade. Não estou a dizer que é esse o objetivo ou o objeto da sua atuação, mas é aquilo que passa. É que... Para a sociedade. A ideia... Parece que o Ministério Público quis chamar a si a ideia de que eu, instituição, vou ser o garante de que isto não há corruptos, não há criminosos e, portanto, vou basicamente investigar e acusar toda a gente. Vou investigar toda a gente. Acusar, muitas vezes não acusa, ou está anos e anos e anos e anos sem acusar. E isso é outro ponto, enfim, levar-nos a outros temas de sistema e sim de reforma penal. Mas ainda assim acho que a percepção por parte da nossa sociedade é de que o poder político tem ficado muito aquém daquilo que deveria ser a atuação da justiça sobre o poder político. E basta olhar para operações Vortex, os tutti-frutis, ver que ainda estamos à espera que se decida alguma coisa sobre José Sócrates. Fica difícil para o cidadão comum também ficar ao lado dos coitadinhos das vítimas do Ministério Público. Não, atenção, ninguém é coitadinho nestes processos, não é disso que nós estamos a falar. Mas o que mostra bem o sistema da justiça é que os casos que mencionaste, ainda não há, muitos são arquivados e politicamente terminaste com a carreira de algumas dessas pessoas que depois não são acusadas. Nós estamos a falar, nem sequer estamos a falar de arquivamento do processo, estamos a falar de gente que nem sequer é acusada. E que está anos e anos e anos em qualquer notícia que saia, é arguído no âmbito da Operação Tutti Frutti. E depois não é acusado. Okay, isso não é um problema de interferência do poder político. É um problema da justiça não funcionar a tempo. É um problema da justiça porque, inclusive, alguns dos advogados desses acusados encontram na justiça mecanismos que fazem adiar sucessivamente mecanismos de garantia dos direitos das pessoas que estão a ser investigadas e algumas já acusadas ou não. São direitos que as pessoas têm que receber. Nós não gostamos de dizer que... utiliza-se muito a expressão facilmente de que é expediente para ganhar tempo ou para o que é que seja no âmbito do processo. Não, são direitos que as pessoas têm. Quando se eliminarem direitos, depois, se calhar, a cada um de nós... Mas então a prescrição também é um direito? É porque claro. aí eu tenho que colocar em causa a prescrição. Porque se existem direitos que fazem prolongar no tempo o início da acusação de um determinado processo, então a prescrição funciona também como uma alavanca mais para quem quer estender o processo. Verdade, mas na maior parte dos casos há causas de interrupção da prescrição ou causas de suspensão da prescrição. A lei prevê esses mecanismos. Nos casos de prescrição é mesmo falta de atuação das entidades judiciárias. A maior parte dos casos é mesmo por falta de atuação, não é por... é mesmo por decurso do tempo, sem atuação por parte das entidades. Ou seja, não há juízes para pegar naquilo, não há... Porque a maior parte das coisas que nós ouvimos falar, aquelas que nos chegam à comunicação social, são os tais mega, gigantes processos. As coisas mais mediáticas, não é? Uma sentença tem 1000 e tal páginas. Não é uma coisa que se faça, aquilo tem que ser dividido. E as coisas não funcionam porque o bolo é de tal forma gigante que é impossível começar a partir fatias. E as coisas não podem ser tratadas às fatias, tem que ser como um todo. Quer dizer, ou há um juiz para determinar que só faz aquilo, ou então é impossível. É de facto mesmo complexo. Eu não ponho em causa que o juiz não trabalhe, porque o juiz só eu. Se as pessoas vissem o tamanho dos processos, são colocados em cima das... E são resmas de papel, resmas de papel, que são capazes de encher esse cartão, são caixotes e caixotes de papel. E depois, juntando a isso, há os testemunhos que são ouvidos e gravados. E quando um juiz está a apreciar uma coisa que já aconteceu, há um testemunho que foi gravado há 5 anos, tem que ir ouvir as gravações, tem que ver... Aquilo demora
Anos. Portanto, é de facto normal que as coisas prescrevam por causa disso. E deixa-me cruzar o Atlântico e vamos, por exemplo, e sei que é difícil comparar sistemas judiciais, mas um caso ultramediático, o caso do Bernie Madoff, não é? Um esquema Super Ponzi, rápido. foi rapidíssimo entre ser acusado, investigado, detido e julgado e posteriormente detido. Foram 2 anos, creio eu. Pois tem equipas especiais e gente que faz... O sistema também é completamente diferente. Então deveria haver alguma reestruturação na nossa justiça? É evidente que tem que haver alguma coisa tem que ser feita. Isso aí, eu tenho sempre dificuldade em falar em reestruturação e em reformas, porque acho que é preciso conhecer aquilo mesmo afincadamente e mesmo aprofundadamente. Agora, há coisas que qualquer cidadão consegue dizer, que é, não é possível os processos demorarem tanto tempo, não é possível qualquer tema na justiça demorar tanto tempo. E atenção, nós estamos a falar quando falamos em justiça, nós estamos a falar só de processo penal. Mas aquilo que mais tem impacto na vida das pessoas são os processos em que elas próprias são parte. Sim. Se nós pensarmos em processos de, olha, um tema que abordaste há pouco, violência doméstica, muito demorado. E o que é que pode acontecer enquanto as coisas acontecem? Proteção de menores. São casos de chorar. E o tempo que demoram. Mas nós falamos daquilo que... E, mais uma vez, esses são temas penais. Mas aquilo que afeta a vida das pessoas é a dívida que não receberam, é o crédito que têm por receber de alguém, é o vizinho que fez qualquer coisa, é o processo de inventário porque não se entendem com a família relativamente às heranças. Tudo isto faz parte da justiça e isso é o que afeta verdadeiramente a vida das pessoas, o dia-a-dia, e tudo isso é o outro caos. Demorado, mesmo assim já está um bocadinho menos demorado, mas é tudo muito demorado. Eu digo sempre às pessoas que quando profissionalmente sentem necessidade ou pretendem intentar algum tipo de ação judicial, eu digo sempre, olha, é preciso ter estofo, é preciso ter estômago para isto. Porque se há algo que acha que o vai consumir, e há muita gente que se consome mesmo com os processos judiciais, se acha que é algo que vai consumir, não vale a pena, não ponha, porque eu digo sempre, a sua saúde é certamente mais importante do que o que quer que seja que vai tratar com isto. Portanto, tem que mesmo pesar os prós e o contra, porque isto consome verdadeiramente as pessoas. E isso preocupa muito mais no âmbito da confiança nas instituições. E nós, a justiça é uma daquelas instituições pilar em que as pessoas têm que confiar. Se nós não sentimos confiança na justiça, e lá está, não estou a falar destes megaprocessos, estou a falar daquilo que nos impacta no nosso dia-a-dia com mais veemência. Se nós não sentimos confiança, se eu tenho que dizer a uma pessoa, veja lá se tem estofo para aguentar isto. Porque se achar que isto vai consumir, esqueça, não vale a pena. A sua saúde é mais importante. Se eu tenho que dizer às pessoas que têm que fazer esta escolha, no fundo, entre a saúde delas e um processo judicial, por causa do tempo que demora, isto faz sentido. Não. Portanto, é evidente que é preciso algum tipo de reforma neste campo. Daí aquele famoso clichê, que não é clichê nenhum, é uma verdade, que a justiça demorada também não é justiça. Não é justiça. Todo. Não é justiça. Aliás, muitas vezes há decisões que recebemos que, passado o tempo que decorreu, nós às vezes, eu digo isto muitas vezes, que é pronto, ok, agora recebemos a sentença, ganhámos e tal, então agora é emoldurar, porque não conseguimos fazer nada com ela. Já passou o tempo, já não há nada que se possa fazer de útil com isto. Temos, de facto, problemas de muita morosidade e é realmente... Podíamos chegar aqui o dia todo a falar de todas as morosidades que existem e não sei, e francamente, eu não sei se vamos resolver, não sei se isto tem solução. Tudo o que nós falamos, no fundo, é o serviço do Estado. O serviço de um Estado que já nos cobra tantos impostos por uma coisa tão, enfim, mal amanhada muitas vezes,
que eu já não sei, ou tinham que nos cobrar o dobro dos impostos, portanto ficávamos sem rendimento, todo o nosso dinheiro passava logo direto para o Estado e toda a gente era funcionária pública e, portanto... É por isso que há quem diga que isto é uma questão de gestão e não propriamente só de recursos financeiros. Claro. Ana Pedrosa Augusto, obrigado por ter estado aqui connosco uma Obrigada. vez mais. Foi ótimo conversar contigo. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode rever estas conversas indo ao YouTube do Isto é o Povo a Falar. Subscreva esse canal para ouvir o que os nossos convidados têm dito. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma ótima noite e até amanhã. Obrigado.